Olá, corujas do Palavras Cruzadas! Olha, preparem-se porque hoje eu vou falar de um livro daquela pessoa. Sabe aquela que faz toda a diferença no planeta Terra? Que ela veio e durante a existência dela, que graças a Deus ainda está por aqui, continua movendo assim, sei lá, transformando o planeta. E é uma história muito interessante porque a gente aprende sobre uma outra cultura. No meu caso, se você de repente é da cultura islâmica, da cultura muçulmana, você obviamente já sabe do que eu vou falar, mas eu não sabia tanto. Olha só. Minha Guerra Particular, Massuda Sultan, a saga de uma mulher dividida entre duas culturas. É como eu já falei, eu acho assim, a gente tem que aprender o máximo sobre o outro, respeitar o outro, entender o outro. E se a gente fizesse mais isso, quantos problemas a gente eliminaria? A Massuda tem uma história tão espetacular que o Khaled Hosseini, que é o autor do Caçador de Pipas, aparece aqui na capa uma citação dele. Olha, um relato honesto e pungente. A transformação vitoriosa de Massuda Sultan é realmente notável. Ela representa uma contribuição importante para a comunidade cada vez mais numerosa de muçulmanos que lutam para conciliar as diferenças e discutir estereótipos. Gente, é um negócio. Ela é afegã. Aos 5 anos de idade, ela e a família fogem da guerra e vão morar nos Estados Unidos. Agora, você imagina o choque cultural aí, não só dela, mas de muitos afegãos que foram morar nos Estados Unidos. Porque é uma família tradicional, ela respeita muito a cultura da família, a religião é parte da vida dela, mas ela também está ali com a cultura americana. E isso é uma luta interna dela durante toda a vida, que é respeitar a tradição, respeitar a cultura, mas evoluir dentro dela. E ela mostra que isso é possível de um jeito tão espetacular que é uma aula. Bom, vamos lá. A Massuda Sultan, ela começa o livro contando sobre o casamento dela, um casamento arranjado, mas que ela topou. Ela fala quando ela conheceu o marido, como foi o primeiro contato com o marido, muito tempo depois já ter sido arranjado o casamento, aquela coisa toda, só que o casamento não dá certo. A coisa do casamento é tão interessante porque a avó dela fala para ela assim, existem 3 dias mais importantes na vida de uma pessoa, o dia que ela nasce, mas ela não lembra, o dia que ela morre, ela também não lembra, e o dia que ela casa. Então o único dia mais importante da sua vida que você vai lembrar é, oi, tudo bem? É um encontro com um cachorro fofo. Bom, pois bem, o dia do casamento então seria o único dos 3 dias mais importantes da sua vida que você lembraria. E olha só, em Kandahar, na época de mamãe, quanto mais uma noiva chorasse, mais gostavam dela. Quanto mais triste se mostrasse por deixar a família, mais isso evidenciava o quanto ela gostava deles. Para mim, o que doía não era a tristeza de deixar a família, mas a tristeza de sentir que cada passo do meu destino seria decidido por alguém que não eu, e ainda assim não saber o que seria da minha vida. Ela continuou estudando, e é interessante porque tem uma citação no livro que eu vou falar para vocês, que aliás eu grifei para Cacildo, meu Deus, está faltando espaço no livro para mim. A mulher que é instruída demais é um problema, né? Você casar com uma mulher que é instruída demais é um problema, por isso que opta-se para que as mulheres não tenham educação, principalmente mais avançada, né? De faculdade, de mestrado, doutorado, muito menos ainda. Ela vai mostrando um pouco da cultura pashtun, ela vai falando o que é importante dentro da família, as regras que ela deve cumprir, as vestimentas que ela deve usar e aquilo que incomoda ela, ela tenta transformar. Agora, o grande negócio na história da Massuda é que ela batalha pela vida dela, mas de repente ela percebe que ela pode fazer muito mais do que isso. Ela vai tentando se aproximar das raízes dela e num certo momento, um pouco antes do ataque de 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas em Nova York, onde ela mora, ela resolve passar em agosto, ela consegue, 20 anos depois que ela tinha deixado o Afeganistão, ela consegue voltar para lá para rever a família no local, uma família que tem uma situação muito simples e que ela foi uma das poucas dentro da família dela que conseguiu fugir do Afeganistão. Mas ela queria retomar as raízes. E aí a narrativa dela é tão bonita, porque ela fala como as pessoas vivem, o coleguismo, a gentileza entre as pessoas, ao mesmo tempo que as mulheres ficam de um lado e os homens ficam do outro. Todos dormem ao relento, no meio do pátio, numa casa que é murada sempre, mas ninguém dorme dentro de casa, porque é muito quente. Todo mundo dividindo o mesmo espaço, mas de homens de um lado e mulheres do outro. Os cheiros, os sabores, a comida, a tradição, como eles se sentam. Pois bem, ela se apaixona por aquilo ali, por mais difícil que seja a situação. Ela vai conhecer a situação das mulheres numa clínica de atendimento às mulheres e é de uma tristeza tão profunda. Ela fala, gente, como a gente podia ajudar? Uma senhora tem negado um atendimento porque custava 50 centavos de dólar, que no valor da moeda local eu não lembro quanto era,
fora, mas para ela era muito caro pagar, portanto ela não tinha como. Aí ela pegou e pagou e deu para ela e conseguiu. Os partos, quantas mulheres ainda morrendo durante os partos, quantas crianças morrendo sem atendimento, inclusive por muitas regras de que não se pode encostar numa mulher, ou de que mulheres não podem atuar na medicina e não podem ter cuidados de outras mulheres, de homens. Então, assim, é uma situação muito difícil. Gente. É interessante o momento que ela fala sobre a burca. Embora às vezes a burca simbolize as restrições impostas às mulheres, eu queria vê-la como Moore a teria visto, que é uma pessoa da família dela. Uma vestimenta protetora, uma vestimenta que dá conforto à mulher, por evitar que ela se preocupe que seu corpo seja visto pelos homens. Vestir a burca também representava deixar para trás a mulher nova-iorquina, recém-formada com louvor em economia, e me tornar uma afegã nativa, orgânica, a pessoa que eu teria sido. Olha só essa dualidade dela, né, do lado americano dela, do lado afegão dela, e ela vai nos ensinando muito por dentro da cultura. Bom, eu sei que quando acontece o 11 de setembro, ela fica horrorizada, porque ela está em Nova York, ela vê aquilo acontecendo, muito pânico, mas imediatamente ela fala, meu Deus, agora vão virar contra os muçulmanos, porque aí passam todos a ser um problema. Reconhece? Vive-se isso hoje, o Islã, né, demonizado por ação de uma série de pessoas extremistas e tudo mais. E aí ela começa a tentar ver como proteger, como eles podem se proteger, dando declarações que, olha, a gente não tem nada a ver com isso, a gente não pensa desse jeito, pelo amor de Deus. Aí ela vai para Kandahar de novo com uma equipe para fazer um documentário. O pessoal abordou ela. E ela vai para lá. Ela quase morre, quer dizer, é perigosíssimo o trajeto que ela faz, mas ela faz para mostrar a realidade. E aí ela encontra ataques americanos que mataram crianças, que estavam correndo, com, assim, aviões descendo baixo, as crianças correndo e eles atirando a torto e direito. Parte da família dela, assim, no total, de um grupo familiar dela, 16 pessoas morreram, a maioria crianças. E as crianças que tinham sobrevivido, todas tinham marcas de tiro. Isso é um momento muito forte na narrativa dela e como isso mexe dentro dela. Então ela vai em busca de respostas. Agora, essa mulher é tão porreta, Massuda Sultan, que quando ela volta para os Estados Unidos, esse documentário bomba, vai parar até na Oprah Winfrey, como se isso fosse um símbolo, mas é. E aí ela consegue o apoio de uma entidade que é de parentes das vítimas do World Trade Center. Quer dizer, você pega o pessoal que mais teria sentido, ou sem dúvida, sentiu a morte por conta do ataque terrorista e consegue o apoio deles para apoiar as famílias afegãs vítimas da guerra, que não tinham nada a ver com isso, que perderam suas casas, perderam sua família, perderam seus membros, né? Estão com as vidas destruídas. Então, olha o que ela consegue fazer. Ela, obviamente, é um trabalho de formiguinha, mas ela foi lá, encheu a paciência dos congressistas, encheu a paciência da diretoria de não sei de onde. Essa mulher continua plantando. Ela criou organizações de luta pelas mulheres afegãs, dar voz a quem não consegue. Isso, definitivamente, eu agradeço que as pessoas façam, porque cada um que consegue se envolver por uma causa faz toda a diferença. É interessante porque eu já marquei tanta coisa aqui, ler no Palavras Cruzadas, mas aí começa a ficar um post tão longo, gente, que acreditem em mim, vale tanto a pena que tem muitos ler no Palavras Cruzadas. Gente, eles conseguem criar, através do trabalho dela, uma nova declaração dos direitos da mulher afegã, mudando o mundo, dando poder, empoderando, aquela coisa toda e trazendo a cultura para mais perto. Este livro é a prova disso, ela está aqui, ela está contando para mim, está contando para você. Se você já conhece, parabéns, se não conhece, venha conhecer. Se você acha que conhece, talvez você aprenda mais um pouco. É uma história fantástica. E aí vem a parte final. Descobri que é possível criar uma harmonia entre ser uma feminista e uma boa moça pashtun, uma muçulmana e uma mulher livre, uma americana e uma orgulhosa afegã. Ela bate nessa tecla algumas vezes agora aqui no final, dando conta de que sim, é possível você respeitar a cultura, é possível você se manter dentro da religião, é possível você estar no século XXI, é possível você conviver numa sociedade aberta, liberal, que respeita os direitos das pessoas e manter na sua individualidade as suas crenças. Então eu achei espetacular isso, vendo bastante de fora, aprendi um bocado de dentro. Só para dar um toque para quem se interessou, esse documentário que ela fez, eu ainda não assisti, estou louca para assistir, chama De Marco Zero a Marco Zero, muita coragem, fibra, humanidade, caridade, correção, e ela vem mudando o mundo. Então, se você aceitar a minha dica, fico muito feliz, coração para você. Minha Guerra Particular, Massuda Sultan, a saga de uma mulher dividida entre duas culturas. Dica maravilhosa.
maravilhosa do Palavras Cruzadas de hoje. Cultura nunca é demais, eu sempre digo isso, ler sempre faz um bem danado para o coração. Espero que você goste das dicas. Semana que vem eu estou de volta e, por favor, me siga nas redes sociais, acione o sininho, cadastre-se, por favor. 6 da tarde de terça-feira é o horário. Coloco Palavras Cruzadas no ar e eu espero que você compartilhe também para mais pessoas, de repente, se interessarem a ler. Um beijo e até semana que vem.